Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E sobre Flamengo e Atlético Goianiense, aí a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, aí o Flamengo terá força máxima na estreia aí contra o Atlético Goianiense. Então o Tite descarta poupar os jogadores. Carlinhos e Gerson serão opções aí no banco, no Serra Dourada, né? Estão falando de Gerson aí que é relacionado para Atlético Goianiense e Flamengo e pode voltar a jogar depois de 2 meses, galera. Também vamos falar aí sobre o estádio aí, né? Vai ter público gigantesco aí, 40 mil torcedores praticamente aí no estádio para este confronto aí. Vamos contar um pouco da história aí do Flamengo no estádio Serra Dourada, e uma história bonita aí do Flamengo nesse estádio. Mas falando aí da escalação do Flamengo, né? Então o Flamengo terá força máxima na estreia no Campeonato Brasileiro aí neste domingo às 16 horas, que se inicia esta partida contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Depois aí de avaliar a recuperação física dos jogadores nos últimos dias, o Tite descartou poupar e vai mandar a campo o time considerado titular, o que tem de melhor aí, né, para tentar aí vencer esta primeira partida aí do campeonato. Então, no último treino realizado na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o Tite indicou aí a escalação, e a única mudança em relação ao time que venceu o Palestino por 2-0 é a volta de Fabrício Bruno à zaga no lugar de Léo Ortiz. O Bruno Henrique também chegou a ser testado, mas deve começar no banco de reservas, né? Então, o provável Flamengo para pegar o Atlético Goianiense é com Agostinho Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, né, galera? Então, o recém-contratado Carlinhos, vice-artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols pelo Nova Iguaçu, foi relacionado pela primeira vez e será opção no banco, assim como o Gerson, recuperado de uma cirurgia no rim e que pode voltar a jogar. Então, falando do Gerson ainda relacionado, depois de 2 meses aí pode voltar, né, aos campos. Então, além do Carlinhos, né, contratado aí junto ao Nova Iguaçu, o Flamengo viaja para Goiânia com a novidade de Gerson, que está de volta, né? 2 meses depois aí do seu último jogo, que foi na vitória por 3-0 sobre o Bangu. Então o Coringa, ele foi relacionado para esta partida, que será no Serra Dourada, às 16 horas deste domingo, né? Pela primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro, galera. Então, o Gerson foi afastado por causa de um quadro de dor aguda causado por uma hidronefrose, dilatação do rim provocada pela obstrução ou pelo bloqueio da passagem da urina em algum ponto da via urinária. Então, o Meia então passou por um procedimento de pieloplastia para a correção aí de uma estenose congênita do uréter no dia 1º de março, galera. Então, o prazo inicial para Gerson voltar a jogar era entre o final de abril e o início de maio, mas Gerson teve uma evolução muito rápida no tratamento, o que antecipou aí a expectativa. Sem sentir mais dor, ele voltou a treinar com bola no início de abril e no dia 4 foi reintegrado ao elenco, participando das atividades com o grupo, mas continuou aí fazendo um trabalho completamente complementar aí após os treinos, numa espécie de pré-temporada individual aí para recuperar a forma, né? Então, nos corredores do Ninho do Urubu, Gerson chamou a atenção pelo fato de seu corpo ter respondido bem ao tratamento. E sua dedicação no dia a dia foi elogiada por Tite e pelo Fábio Masterdijan. Então, a parte clínica estável, o Coringa correu atrás do tempo aí perdido para recuperar esta parte física. E agora falta só readquirir ritmo de jogo aí, galera, que é jogando mesmo, né? Então ele será opção no banco de reservas no Serra Dourada, né? E pode entrar no decorrer da partida, né? Conforme esteja aí, né, o resultado, se o Flamengo estiver ganhando bem, ele pode entrar, né? E a expectativa aí é de um público de quase 40 mil torcedores para assistir o duelo. O Flamengo, que reúne muita torcida na região centro-oeste, tem algumas histórias curiosas aí ao longo dos anos no Serra Dourada. Então o Flamengo tem muitas partidas históricas, desde a estreia de Romário também, em 1995, o Romário estreou no Serra Dourada, galera. Então a boa relação aí começou lá atrás, quando o Flamengo participou de um dos primeiros jogos do estádio, que foi em 1975, pouco tempo depois da inauguração. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 pelo torneio quadrangular de Goiás, né? Teve a polêmica de 81, antes de título histórico também, né? Poucos anos depois, em 81, Serra Dourada foi palco de um dos jogos mais falados da história do Flamengo.
O estádio recebeu aí a partida de desempate entre Flamengo e Atlético Mineiro pela primeira fase da Copa Libertadores. O duelo foi encerrado após a expulsão de 5 jogadores do Atlético e com isso o Flamengo se classificou. A arbitragem de José Roberto Wright até hoje é alvo de muitas reclamações aí dos mineiros. Então, na sequência aí da competição, comandados por Zico, Júnior e Leandro, o Flamengo fez história e conquistou o título da Libertadores, conquistou a América pela primeira vez, galera. Então, o título inédito, outra boa lembrança, né, do Serra Dourada, foi a conquista da Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil do Flamengo em 1990. Então, o zagueiro Fernando foi o herói improvável e um importante título aí para um dos maiores ídolos da história do clube, Júnior, que voltou ao Flamengo aí uma temporada antes de atender um pedido do filho, que queria vê-lo jogar com a camisa do Flamengo. Então, em 74, aí, né, que o Júnior estreou no Flamengo, exatamente anos depois, né, no Serra Dourada, né? E depois, em 1995, no Serra Dourada, foi palco da estreia de Romário, a maior contratação da história do futebol brasileiro, no ano do centenário do clube. O atacante que na época tinha o título de melhor jogador do mundo por conta da conquista da Copa de 1994. Deixou o Barcelona e escolheu o Flamengo como casa. A estreia foi em Goiás e sem marcar o baixinho deixou o gramado bastante vaiado pelos torcedores na época, né? Então, 2 anos depois, né, as vaias deram lugar a uma verdadeira ovação em um dos últimos jogos antes de voltar ao Valência, clube pelo qual tinha se transferido pela primeira vez em 1996, engoleada por 4-1 sobre o Goiás. Fez 3 gols, um deles de falta. No ano 2000, o Flamengo jogou algumas partidas no Serra Dourada. Nas últimas 3, o Flamengo saiu vencedor. Em 2017, se classificou na Copa do Brasil após vencer o Atlético Goianiense por 2-1 no estádio. A última vez que esteve aí no Serra foi em 2019, o ano inicial da segunda geração mais vitoriosa da história do clube, né? Então o jogo terminou empatado por 2-2 aí, mas rendeu uma contratação futura para o Flamengo, né? O Michael, que já era destaque aí do Brasileirão na época, foi quem empatou o jogo bem no finalzinho da partida, né? E o atacante foi contratado no ano seguinte, né, na janela de 2020, e se tornou uma peça importante no elenco dos últimos anos ali, né? Um atacante veloz, né? E o Michael, né? Então, falando aí do Michael, que deixou o clube em 2022 e levou na bagagem um brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 2 estaduais, além dos prêmios individuais do craque da galera e de segundo melhor atacante do Brasileirão em 2022 em 2 temporadas. Marcou 23 gols em 105 partidas, né? Então, ao longo da história, o Flamengo disputou nesse estádio 37 partidas no Serra, né? 15 vitórias, 16 empates e apenas 6 derrotas. Foram 50 gols marcados e 33 sofridos aí. Tomara que aumente essa média, né? Que o Flamengo consiga mais gols aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.